bom dia, crianças do primeiro ano. Graças a Deus, hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro, certo? Nós vamos estar dando início à nossa aulinha de hoje. Antes de mais nada, vamos fazer a oração que Papai do Céu nos deixou, certo? E assim vamos estar dando continuação à nossa aulinha de hoje, que está super, hiper, duper interessante, certo? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Então, vamos lá. Sem mais delongas, hoje nós temos a aulinha de cidadania e religião, certo? Dois temas lindos de ser discutido, conversado, aprender sempre algo positivo, né? Através das nossas aulas, certo? Então, vamos lá? No nosso primeiro momento, a nossa aulinha será sobre bullying, certo? Vocês já ouviram falar do bullying? Bullying é uma palavra americana, ela é uma palavra em inglês, certo? E o que significa bullying? Bullying é o comportamento agressivo no âmbito escolar, praticado tanto por meninos como por meninas, certo? Apesar de que aqui fala que é no âmbito escolar, no ambiente escolar. Infelizmente, não é só no ambiente escolar, certo? Nós sofremos de bullying nas igrejas, nas ruas, certo? Entre a família. Então, bullying é um tema que está sempre presente todos os dias, infelizmente, nas nossas vidas, certo? Então, tia Carla vai ensinar para vocês, vai mencionar para vocês quais são as formas de bullying. Algum de vocês sabem? Pode falar para tia Carla quais são as formas de bullying? Nós temos os bullying verbal, físico e material, psicológico e moral, sexual, virtual ou o cyberbullying, certo? O bullying verbal é aquele que você insulta, você ofende verbalmente com palavras, certo? Você falar mal das pessoas, você colocar apelidos pejorativos, certo? Ou zoar dessas pessoas, certo? Apelidos pejorativos são o quê? São palavras que diminuem as pessoas, que denigrem a imagem das pessoas. Então, esse é o bullying verbal, ok? Vamos lá. O bullying psicológico e moral é quando você humilha as pessoas, quando você exclui as pessoas, quando você discrimina, chantageia, difama, intimida. Então, esse é um dos piores tipos de bullying. É o bullying psicológico e moral, certo? Então, a gente não deve fazer isso. Todos somos iguais, certo? Todos somos iguais. Perante os olhos de Papai do Céu, todos somos especiais. Todos somos perfeitos porque Ele nos fez. Então, basta, vamos dar um basta no bullying, certo? A gente não deve fazer bullying e nem aceitar esse tipo de situação no nosso cotidiano, certo? Vamos lá, continuando. O bullying físico e material. Físico, bater, empurrar. A gente não deve bater nem empurrar os nossos coleguinhas, né? Isso é horrível, pode causar um acidente ou algo mais grave. Beliscar, meu Deus, a gente não deve beliscar o coleguinha, certo? Roubar, muito feio. Furtar ou destruir, terrível, né?
pertences da vítima. Nós não devemos furtar nem destruir pertences da vítima, certo? A gente não deve ter inveja dos nossos coleguinhas, porque eles têm alguma coisa que a gente queria muito ter, mas às vezes o papai e a mamãe não têm condições de dar, certo? E esse tipo de situação assim, certo? Então, prestem atenção no bullying físico, bater, empurrar, beliscar, não devemos fazer isso, certo? E o bullying material, que nós também não devemos praticar, que é roubar, furtar ou destruir pertences de alguém, certo? Não devemos fazer isso. O bullying sexual, abusar, violentar, assediar e insinuar, certo? Nós não devemos aceitar esse tipo de comportamento de ninguém, nem de um coleguinha, nem de um adulto, certo? De ninguém. Quando você vê que alguém chega assim, se aproxima de você com uma conversa meio estranha, não muito legal, alguma coisa que faça você se sentir desconfortável, corre lá e fala para o papai, para a mamãe. Se tiver na escola, procura a coordenação, a diretoria, certo? Então, avise, comunique imediatamente alguém que você confie, não é? Alguém que você se sinta confortável, que você se sinta seguro. Então, você passa essa situação para essa pessoa, certo? O bullying virtual ou o cyberbullying, certo? É o bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas, certo? Por meio de celulares, filmadoras, certo? Esse tipo de coisa a gente não deve fazer, tipo, você gravar o seu coleguinha numa situação difícil ou constrangedora e jogar isso na mídia. Vrá! Terrível! Nós não devemos fazer isso, certo? Então, essas são as dicas sobre bullying que tia Carla está dando para você na aulinha de hoje, certo? Na nossa aulinha sobre bullying. Nós não devemos fazer bullying com os nossos colegas, com os nossos priminhos, com os nossos amiguinhos que de repente tenham uma situação diferente da nossa, certo? Ou alguém que tenha uma condição especial, seja diferente. Alguém, às vezes, a gente tem coleguinhas que não pode falar e a gente fica, né, rindo, burlando, zoando. Não devemos fazer esse tipo de coisa. Isso é bullying, isso é feio, isso é crime. Isso entristece o coraçãozinho das pessoas que nos amam, que estão em volta de nós e que muitas vezes nos tem muito carinho e a gente não valoriza, né? Às vezes esse tipo de coisas. Então, vamos dizer não ao bullying, certo? Todos somos especiais, certo? A gente deve amar um ao outro como Jesus nos amou. Então, a gente não deve fazer ao nosso próximo, ao nosso amiguinho, ao nosso coleguinha, aquilo que nós não queremos que façam conosco, certo? Então, é isso aí. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Tia Carla vai deixar para vocês a atividade pronta na secretaria da escola, certo? Vocês vão passar lá, vão falar com tia Lita e ela vai estar entregando para vocês as atividades de espanhol, certo? De cidadania e religião. Então, vocês do primeiro ano têm 3 atividades para buscar lá na secretaria da escola Toque Maior, certo? Não vai embora, essa foi apenas a nossa primeira aulinha, o primeiro momento sobre cidadania, certo? O conteúdo de hoje foi cidadania e, quer dizer, a disciplina, perdão, de hoje foi cidadania e o conteúdo bullying, certo? Diga não ao bullying. E vamos continuar com a nossa aulinha de religião. Já já tia Carla está de volta. 1 minutinho, 30 segundinhos, rapidinho, eu vou e volto com vocês. Um beijo. Como eu tinha prometido, como eu falei, estamos de volta com a nossa aulinha de religião.
certo? A disciplina do momento é religião e o conteúdo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Prestem bem atenção, tia Carla vai estar lendo para vocês Marcos 6, 30 ao 56. Prestem bem atenção. A primeira multiplicação dos pães e peixes, certo? Foi um dos milagres que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra conosco, certo? Então, deixa a tia Carla se acomodar um pouquinho, que a tia Carla hoje está fazendo aula diferente, bem à vontade na sala da casa da mamãe dela. Tô na casa da minha mãe, né? Então, a gente fica assim mesmo à vontade. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 6, verso do 30 ao 56, certo? A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, ele é Jesus. Respondendo, lhes disse: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. Repartiu 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Vocês podem imaginar que maravilha, que milagre, né? Que aquelas pessoas tiveram o privilégio de presenciar naquela época. 2 peixinhos, 5 pães, e Jesus alimentou a 5.000 homens. Que maravilha, né? Que pena, que privilégio que eles tiveram de presenciar esse milagre, né? Algo assim tão incrível que só Deus mesmo, só Jesus pode fazer. Quando eu escuto essas histórias bíblicas, quando eu leio, quando eu ouço a palavra, não é? E posso ouvir assim os testemunhos dessas pessoas que presenciaram essas proezas, esses milagres, essas maravilhas realizadas por Deus, eu sinto um pouquinho de inveja, uma invejinha branca, né? Porque eu queria ter participado daquele tempo, eu queria ter vivido aqueles momentos especiais na presença do Senhor, né? Porque isso é o que fortalece
a nossa fé. Isso é o que nos fortalece diariamente. Então, essa foi a nossa aulinha de religião de hoje, certo? Esse foi o textinho que tia Carla leu para vocês, um texto bíblico, uma parábola maravilhosa que enche os nossos corações de esperança, de fé, de alegria e com a certeza de que com a vontade e as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, dias melhores virão, certo? Então não esqueçam, tia Carla deixou uma atividade especial para vocês. Usem sua criatividade, realize-a com muito amor e carinho, certo? Que tia Carla vai estar aguardando o feedback de vocês, aquela fotinha maravilhosa da atividade concluída, certo? Um beijão, um ótimo final de semana para vocês, certo? Que Papai do Céu os abençoe grandemente hoje e sempre. Tia Carla ama vocês, está morrendo de saudades, certo? E desfrutem aí o feriadão. Segunda-feira, feriado, sextou. Yay! Vamos lá, beijo! Mua!